Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui participando da segunda devocional da Semana Santa, nessa terça-feira. E eu quero compartilhar com vocês um dos textos que eu considero talvez o grande chamado, a grande missão da igreja revelado nas palavras de Jesus. Um texto bem conhecido nosso, intitulado A Grande Comissão. Creio que foi por este propósito que Jesus entregou a sua vida naquele dia, na cruz do Calvário. Foi por causa desse texto, com essa visão muito clara em sua mente, em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que esta mensagem e este propósito fosse cumprido nesse mundo. E Deus escolheu a igreja, corpo de Cristo, para ser aquela que promoveria este caminho que Jesus viveu e encarnou, e que através desse caminho muitas vidas seriam alcançadas. Então, neste momento de reflexão, eu convido você a meditar nas palavras de Jesus registradas em Mateus, capítulo de número 28, do 18 ao 20, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, em sua vida, ele proclamou o reino de Deus. Esta era a sua mensagem, o reino de Deus. Mas esta mensagem também, ela foi compartilhada com pessoas que caminharam próximas a Jesus, os seus discípulos, dos quais muitas coisas que Jesus fazia ou falava não era da compreensão deles naqueles momentos em que eles estavam aprendendo. Mas Atos dos Apóstolos registra que após o evento do Espírito Santo, o Pentecoste, eles começaram a entender e o Espírito começou a trazer o discernimento de muitas coisas que eles haviam vivido e ouvido de Jesus, que eles conseguiram compreender e assim consolidar a visão do chamado que estava agora sobre a vida deles e sobre a vida da igreja que estava nascendo naquele contexto. Creio que Jesus, como falei, ele entregou a sua vida com este propósito, de não apenas criar naquele contexto histórico um grupo de pessoas que seriam as testemunhas oculares do que Deus estava realizando através do seu Filho, mas Jesus estava também preparando aqueles homens para que eles estivessem no tempo certo, no tempo oportuno, dando continuidade a esse ministério não apenas pela pregação, mas também pela ação dos sinais de Deus através das suas vidas, com o principal propósito de alcançar outras vidas com essa mensagem do Cristo morto e ressurreto, do Cristo que estava vivo, presente e através do seu Espírito Santo, realizando e confirmando a palavra do Senhor naqueles encontros e naqueles momentos em que a igreja estava se espalhando e estava também anunciando esta mensagem. Então, eu creio que Jesus tinha muita clareza nisso, quando ele subiu naquela cruz, quando ele entregou sua vida naquela cruz, que ele olhava e via para frente e sabia que haveria uma geração de discípulos e discípulas que testemunhariam esta vida compartilhada dele, não apenas dos seus ensinos, mas da sua presença viva através do Espírito Santo, habitando e agindo, operando, ensinando a vida de cada um dos futuros discípulos e discípulas que ainda viriam a existir. Na oração sacerdotal em João 17, Jesus vai orar não apenas por aqueles discípulos que estavam ali, mas por aqueles que ainda viriam a crer por intermédio deles, por intermédio da pregação. Quando nós estamos nesse momento, nessa semana, vivendo e rememorando o que Jesus realizou através do seu sacrifício na cruz do Calvário, todo o seu sofrimento, todo o seu sacrifício realmente no peso desta palavra, nós estamos aqui trazendo também à nossa memória o compromisso que temos hoje como Igreja do Senhor, de cumprirmos o ID que Jesus, ele deu, ele delegou, ele compartilhou com a sua igreja. Hoje, quando pensamos nesta Semana Santa, nesse tempo de reflexão, nós precisamos pensar
o quanto nós temos realmente vivido esse ide e fazer discípulos, né? Não apenas ide, porque o ide nós podemos dar diversas interpretações a ele, ide fazer isso, ide fazer aquilo, nós estamos indo e fazendo, mas Jesus foi muito claro, né? Assim como ele tinha clareza daquilo que viria a surgir por intermédio da obra que ele estava realizando. Então Jesus ele deixou muito claro, não é ide fazer qualquer coisa, é ide ou indo, façam discípulos. Esse é o grande propósito da igreja, é a grande missão da igreja. Essa foi a grande missão da entrega de Jesus, do sacrifício de Jesus. Constituir para Deus, né, uma geração, uma grande família de filhos e filhas à sua imagem, a imagem dele que é o primogênito, né, de toda a criação, o primogênito entre os mortos, como diz o apóstolo Paulo. Então, nesse tempo é um tempo de nós refletirmos realmente o quanto nós estamos envolvidos, o quanto realmente o que Jesus fez por nós tem nos motivado, tem transformado a nossa vida, a ponto de nos comprometermos e nos lançarmos no cumprimento desta tarefa, ir e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os todas as coisas que Jesus ordenou, todas as coisas que Jesus fez. E Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até que os tempos se cumprissem, para que essa tarefa ela fosse realizada e realizada com eficácia, que realmente vidas encontrassem a este Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, que transforma vidas, esse Jesus presente hoje em todos os dilemas, pronto a transformar, pronto a ajudar a superar. Muitas vezes Jesus não vai mudar as realidades de sofrimento, mas Ele vai capacitar de tal forma que o testemunho é levantado enquanto nós passamos pelas dificuldades, enquanto nós passamos pelas enfermidades, enquanto nós passamos muitas vezes pelo vale da morte ou os momentos de dor, mas a sua presença nos sustenta. Algumas vezes Jesus vai transformar, outras vezes Ele vai nos ajudar a caminhar, mas é esse testemunho do Jesus ressurreto que precisa ser proclamado, e não proclamado de púlpito, não proclamado de estudos bíblicos, mas compartilhado através de vidas que realmente vivem, que realmente sentem, realmente podem contar as coisas que Deus está fazendo em nossa vida hoje, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo que habita em nós. O foco da nossa vida como igreja precisa ser esse, fazer discípulos, e fazer discípulos onde todos nós somos chamados. Há um sacerdócio universal. Fazer discípulos não é tarefa apenas de pastores, apenas dos coordenadores de ministério, apenas das pessoas que têm cargos ou funções na igreja. Não, fazer discípulos é tarefa de todos aqueles e aquelas que conhecem a Jesus. Esse é o chamado. Aqueles que são hoje discípulos e discípulas de Jesus são chamados a fazer, a gerar novos discípulos e discípulas de Jesus. É cumprir esse ide, é ir onde as pessoas estão necessitadas, carentes desta mensagem, deste anúncio e também da prova real, através de vidas que se importam com elas, que se comprometem com elas, que vão investir tempo caminhando lado a lado até que elas possam também começar a desenvolver o mesmo ministério de anunciar e cuidar também de outras pessoas. E assim, esta grande multidão de discípulos e discípulas de Jesus hoje poder crescer cada vez mais como um testemunho eficaz neste mundo. E eu lembro também que John Wesley, ele tinha algumas afirmações que também estavam muito ligadas a esta questão da grande comissão dada a Jesus. E eu gostaria até de repartir com vocês um artigo da revista Caminhando, da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, a revista de número 90. Ela traz um artigo sobre a prática homilética de John Wesley, ou seja, as orientações e a forma como John Wesley ele desenvolvia a sua pregação, né? E em parte desse artigo, quando fala para quem pregar e a quem pregar, né, esse artigo ele destaca os destinatários que eram orientados, os destinatários que eram colocados
quando Wesley ele estava falando sobre pregação. A quem pregar? A quem dirigir a palavra? E então esse artigo ele diz assim, na Lord Minutes, lemos, palavras de Wesley: vocês não devem fazer nada a não ser salvar almas. Vocês não devem fazer nada a não ser salvar almas. Portanto, gastem e sejam gastos neste trabalho. Vão não apenas aqueles que querem, mas vão principalmente aqueles que necessitam de vocês. Esse parecer a respeito de que os destinatários não são os que querem, mas são os que precisam, fez com que o metodismo alcançasse uma multidão de pessoas desprezadas pela Igreja da Inglaterra. Os pobres, os prisioneiros, os operários, os trabalhadores das minas, as crianças, as viúvas, os desempregados, os enfermos, os famintos, os endividados, os sem-teto, os mendigos, enfim, o povo que vagava pelas ruas e pelas catacumbas de um mundo grosseiro, sujo e cruel. Wesley assim também se expressou na carta escrita nos anos de 1770 ao seu irmão Charles. Sua tarefa, bem como a minha, meu irmão, é salvar almas. Quando assumimos a ordem sacerdotal, nos comprometemos a fazer isso como nossa única ocupação. Penso em cada dia perdido que não foi empregado, principalmente neste mister. A isto eu me comprometo completamente. Então eu vejo essas palavras de Wesley, trazidas nesse artigo da revista, com esse embasamento também da visão do metodismo, onde Wesley ele tinha muito claro: se nós estamos fazendo qualquer coisa que não seja fazer discípulos e discípulas, se nós estivermos fazendo qualquer coisa que não seja salvar almas, e aqui salvar almas não é simplesmente mudar as condições sociais, culturais das pessoas, mas é salvar almas mesmo, para que elas tenham uma palavra que transforma seu caráter, para que elas tenham e recebam uma palavra que transforma suas vidas, e essa transformação, acompanhada também de toda uma ação, de educação, de transformação da cultura, da forma das pessoas verem, possa gerar um efeito realmente benéfico e transformador na sociedade como um todo. Mas Wesley tinha clareza disso. É preciso salvar almas. E salvar almas não se faz de pregação. Salvar almas se faz caminhando lado a lado com elas. Caminhando, dividindo a vida e ensinando elas aquilo que Jesus fez. O ensino não apenas pela palavra, pelo estudo bíblico, mas o ensino para que elas vejam hoje, na vida dos discípulos e discípulas de Jesus, vejam estas palavras que estão sendo anunciadas como palavras verdadeiras. Jesus morreu na cruz para salvar almas. Jesus morreu na cruz para transformar vidas. Jesus morreu na cruz para vencer a morte. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. Uma vida que começa nesse mundo, mas ela não está aqui focada nesse mundo. Tudo que nós vivemos aqui é para a eternidade, e esta é a salvação que Jesus realmente veio trazer à nossa vida. E Wesley, então, ele colocou isso de uma forma muito clara, Os destinatários da pregação precisam ser aquelas pessoas que vão realmente sentir que as suas almas estão sendo resgatadas por aqueles e aquelas que um dia também foram resgatados e resgatadas por Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja. Vão, gastem suas vidas, gastem o tempo, invistam em realmente salvar as almas. Não apenas aqueles que querem, mas principalmente aqueles que necessitam dessa salvação. Esta é a orientação de Wesley dentro do movimento metodista. Encerro essa devocional lembrando
as palavras finais do sermão de domingo, onde eu compartilhava dos nossos momentos de oração aqui na igreja, dos homens, às 5 horas da manhã das quintas-feiras, e que enquanto eu estava orando lá no cenáculo, os irmãos estavam espalhados por aqui, observando aí os protocolos, né, que nós temos dos cuidados com a Covid, mas estavam espalhados, eu estava lá em cima orando. Compartilhei ali no final do sermão que Deus, Ele interrompeu a minha oração com algo muito forte que veio ao meu coração. E eu parei de orar, eu comecei a tomar nota daquilo que vinha como um rio fluindo na sequência do que estava ali vindo como uma revelação de Deus ao meu coração. Isso está me incomodando, isso está mexendo comigo, isso está me fazendo ver realmente o que nós estamos fazendo agora, o que eu estou fazendo agora. E olhando as palavras de Wesley, ele diz, olha, quando falando a Charles, né, seu irmão, quando nós assumimos, o nosso compromisso foi isso, único, salvar almas, né? E eu fiquei, nas palavras de Deus, também me questionando se realmente como pastor eu estou envolvido com aquilo que é primazia no coração de Deus, com aquilo que é primazia da missão da igreja, ou de repente estamos fazendo tantas coisas. Porque ali naquele momento de oração, Deus, quando me interrompeu, Ele trouxe algo muito forte no meu coração, onde Ele colocou que nós temos pouco tempo. Essas foram as palavras de Deus. Nós temos pouco tempo para fazer muitas coisas que precisam ser feitas. Mas nós estamos perdendo muito do pouco tempo que temos, fazendo coisas que nós não precisaríamos fazer. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu ainda tentei, né, a semelhança, muitas vezes, dos exemplos bíblicos, como em Malaquias, Senhor, quando foi que fizemos isso? Senhor, quando foi, né, que fizemos aquilo? E eu ainda tentei ali naquele momento dizer, Senhor, mas o que é que precisa ser feito? Como se eu não soubesse, né? E Deus colocou de uma forma muito clara a sua resposta. Nós temos 2 coisas para fazer. A primeira, precisamos conhecê-lo e conhecer a sua palavra. E a segunda coisa, nós precisamos levar outras pessoas a conhecê-lo e a conhecer a sua palavra. Em resumo, o que Deus estava dizendo naquele momento de oração é, façam discípulos, conheçam, se tornem meus discípulos, me conheçam, conheçam a minha palavra, que é a palavra de vida eterna, e depois anunciem, falem isso a outras pessoas, para que elas também me conheçam e elas também conheçam a minha palavra. E assim sucessivamente. Este é o processo, a dinâmica do discipulado, conhecer a Deus e compartilhar esse Deus através da nossa vida, para que outras pessoas o conheçam e possam compartilhar com outras pessoas e assim por diante até que Cristo venha. Deixo essa mensagem, deixo essa reflexão nesta terça-feira da Semana Santa, porque creio que nós temos que realmente parar e refletir nesse tempo, por que Jesus morreu na cruz, para que Jesus morreu na cruz, qual foi a finalidade. E Ele mesmo diz, foi a finalidade para que vocês sejam meus discípulos, sejam diante do Pai a minha imagem e semelhança, mas foi também para que vocês façam discípulos, que vocês não fiquem com isso retido dentro de vocês. E creio que é a hora de nós darmos uma resposta para Deus nessa questão da dinâmica do discipulado. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija nesse caminho. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Senhor, eu quero te agradecer nesta hora por podermos ter nessa Semana Santa esse tempo de encontro, esse tempo de reflexão e também, Senhor Deus, podermos olhar para a nossa vida, a nossa caminhada como igreja e clarear, Senhor, a missão e o propósito que temos. Missão que foi compartilhada por Ti conosco e da qual, Senhor, jamais Tu tiraste a Tua autoridade e o Teu poder, mas até hoje, se ainda discípulos e discípulas de Jesus têm sido gerados neste mundo, não é apenas por uma ação da igreja, mas é por uma ação das pessoas que conhecem a Ti e conhecem a Tua palavra. E tem, Senhor Deus, por esse conhecimento, gastado suas vidas, desempenhado suas vidas, para que outras pessoas venham a Te conhecer e conhecer a Tua palavra, que é a palavra
para a vida eterna. Então, nesta semana, especialmente nesse dia, nós te pedimos, Pai, que cada vez mais, ao nos aproximarmos do Senhor, o Senhor dê clareza que realmente a nossa missão é salvar almas que estão sendo direcionadas nas suas escolhas, nos seus pecados, Senhor Deus, no seu afastamento da Tua graça, na rejeição do Teu Filho Jesus, dos valores do Teu reino, estão se dirigindo ao inferno por toda a eternidade. E nós te pedimos, Senhor, nós sabemos que esta é uma missão compartilhada, mas nós te pedimos, dá-nos, Senhor, unção do Teu Espírito Santo, revela-te a nós, permite que nós venhamos a ter sede da Tua presença, que nós venhamos a te conhecer, Senhor. E ao te conhecermos, nós sejamos incapazes de permanecer inertes, parados, Senhor Deus, sem um movimento que salva, sem um movimento que compartilha o que temos e a nossa vida com outras vidas que precisam também conhecer esta mensagem para que as suas almas, a sua vida seja realmente salva, tocada, transformada pelo Senhor neste mundo e principalmente para o mundo do porvir. Oramos neste momento e pedimos que durante essa semana o Senhor continue falando de uma forma profunda com os nossos corações. E obrigado, Senhor, porque essas revelações que Tu tens dado, têm permitido que nós possamos caminhar como igreja na direção correta daquilo que é a nossa missão. Oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde e até o nosso encontro amanhã.